Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, estou aqui com vocês dando algumas aulas desse curso, certo? Eu estou trabalhando com vocês conteúdo de classes de palavras e alguns outros conteúdos. A gente vai continuar esse conteúdo de classes de palavras aqui hoje com o conteúdo de conjunções. Lembrando que classes de palavras são 10, todas as nossas aulas estão disponíveis para vocês, se vocês têm dúvida, se vocês querem relembrar algum conteúdo, certo? Assistam nossos vídeos, estudem por aqui, estudem também pelo nosso material, tá bem? Hoje a gente vai falar então sobre conjunções. Gente, antes de entrar especificamente no conteúdo de conjunções, eu gostaria de esclarecer que estou trabalhando classes de palavras com vocês, conjunção é uma das classes de palavras, mas é um conteúdo que está muito relacionado ao conteúdo de análise sintática, justamente porque as conjunções, elas são o que representam, enfim, as orações coordenadas e as orações subordinadas, mas a gente não vai entrar nesse conteúdo aqui. Tá bem? Esse conteúdo, né, é um conteúdo de análise sintática, certo? Conteúdo de sintaxe. Esse conteúdo que eu tô com vocês é morfologia, é apenas mesmo classes de palavras. Então, peço que vocês se concentrem em ver as conjunções por si só, tá? Esse conteúdo morfológico e as classificações que elas têm, tá bem? Tá também explicado isso lá no nosso material, tem alguns exercícios para vocês exercitarem, estudarem bastante, certo? Isso tudo que vocês fazem. Então, conjunções são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou termos semelhantes. E essa é a explicação da gramática do Celso Cunha e do Lindley Sintra, né? Cunha e Sintra, gramática do Cunha e Sintra, nova gramática do português contemporâneo. Essa gramática é muito usada em concursos, por isso que eu trouxe a explicação aqui para vocês. Eu gosto muito dessa gramática, enfim, para estudar e também para dar aula. Então, as conjunções podem ser coordenadas, coordenativas ou subordinativas, tá? E aí elas vão introduzir orações coordenadas e orações subordinadas, mas a gente não vai focar nisso hoje, tá? A gente vai focar nas conjunções mesmo. Então, sendo coordenadas, coordenativas, né, elas são aquelas que ligam orações de sentido completo ou independente ou termos da oração que têm a mesma função, tá bem? Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Então, sendo aditivas, as coordenativas, tá, gente? Que é o que a gente está vendo nessa aula. Elas ligam orações expressando a ideia de adição ou acrescentando alguma outra coisa, tá? Podem ser e, nem, porque o nem é e não. Então, não, se eu digo não vou fazer isso, nem aquilo, eu digo não vou fazer isso e também não aquilo, tá? Então, nem é adição. Não só, mas também, e isso aqui é junto, tá? Não só, como também. Claro, junto, né, tem termos nessas entrelinhas aqui, tá? Nessas reticências tem outros termos, por exemplo, não só foi a festa, mas também voltou tarde, enfim. Bem como, não só, mas ainda. Tá? Essa expressão aqui é do latim, que é non solo sed atquam. Aí ficou assim em português, né? Um dia alguém falou latim errado e foram se configurando todas as línguas do português, do espanhol, francês, italiano, né? A partir do latim errado. Então, essa é uma expressão que é usada junta, tá? Com alguns termos aqui no meio. Alguns exemplos. Minha filha dança balé e jazz, tá? Aqui o e é uma adição. Ela dança balé e ela dança jazz. Não só descumpriu o combinado, e aí uma outra adição, e foi à festa, como também tirou fotos e mostrou a todos. Então, tá? Não só, como também, adição. E aqui mais uma adição que eu trouxe para vocês para ver que também isso pode acontecer. Uma tirinha aqui. E aí, vai fazer a prova para o Enem? Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Então, adição. Que feio, né?
Adição, nem trabalhar e nem, né? E nem estudar, também não estudar. Adição, que ele não vai trabalhar e que ele não vai estudar. Podem ser também adversativas, que expressam ideias opostas ou ideias de contraste, de oposição, enfim. Pode ser mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um título de reportagem. Então, crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Então, uma ideia que parece, né, contrária ao que se está dizendo aqui. Os crimes crescem e a gente esperaria que se investigasse cada vez mais, mas investiga cada vez menos. Então, é uma ideia oposta à ideia da oração principal, que é essa aqui. Outros exemplos, então. Queria tirar umas férias, porém estou sem dinheiro. Como é que eu vou tirar férias se eu não tenho dinheiro? Então, uma ideia contrária. Nós sabíamos de seu segredo, entretanto, mantivemos o silêncio, tá? Uma ideia oposta também é uma ideia contrária. Temos um longo trabalho pela frente, não obstante, ele deve ser realizado com êxito. Apesar de ser longo, né? Tem que ser realizado com êxito. Aí eu trouxe aqui uma música para vocês. Com a tinta do desprezo e do orgulho, retoco os fios grisalhos do cabelo, ostento o queixo erguido ao pé do espelho. E, no entanto, nada é mais belo. Então, no entanto, também é uma ideia contrária ao que se estava esperando da oração principal, tá bem? Lembrando só que quando eu falo de oração, tem aí na aula de pronomes, eu expliquei para vocês, o que é uma oração, né? O que se espera de uma oração, certo? Se espera que ela tenha sujeito, verbo, objeto, complemento, tá? E a gente não entra nesse conteúdo aqui, porque esse conteúdo é de classe de palavras, tá bem? Mas quando eu falo oração, eu falo que ela tem sujeito, verbo, objeto, complemento, certo? Então, a gente está nesse conteúdo aqui de conjunções, vendo que existe uma oração principal e uma oração complementar, enfim, ou uma oração subordinada, tá? Mas peço que vocês abstraiam isso e se foquem nas conjunções mesmo. Então, conjunção alternativa. Elas dão ideias de alternância, né? Ou de opções ou de escolhas. Eu estou usando ou aqui e estou usando uma alternativa. Ou de alternância, ou de opção, ou de escolha. São possibilidades, certo? Então, como eu falei para vocês várias vezes, ou, ora, já, quer, seja, talvez. Tá? Isso é repetido mesmo na frase, porque para se alternar precisa de termos mostrando, né, o que dão essas possibilidades. Então, por exemplo, ou eu decido rápido, ou fico sem rumo nas férias. Duas possibilidades. Ora conta histórias, ora canta lindas canções. Tá? Então, em algum momento ela faz isso, em outro momento ela faz aquilo, ela fica alternando as coisas que ela faz. Ou ele, enfim. Sempre existirá o amanhã, quer seja bom, quer seja ruim. Conclusivas, então, tá? Elas dão a ideia de conclusão de um pensamento ou de uma ideia. São elas, logo, por isso, pois, vindo depois do verbo, tá? Portanto, por conseguinte, assim, em suma, tá bem? Ainda assim, uma música que eu trago para vocês. Ainda assim, acredito ser possível reunirmos-nos, tempo, nenhum outro nível de vínculo, tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, nas rimas do meu espelho, tá? Então, aqui ela tá concluindo. Ainda assim, acredito, certo? E aqui outra conclusão também, portanto, peço-te aquilo. Traz várias coisas e, portanto, concluindo, peço-te aquilo. Alguns outros exemplos. Estudou muito durante o dia, logo ficou cansada durante a noite. Quero ser aprovada no exame, portanto, tenho que estudar. Assim, podemos concluir que os resultados obtidos foram suficientes para comprovar a hipótese. Tá? Então, aqui, assim, podemos concluir. Já, né, tá me dizendo que eu tô concluindo, e o assim tá praticamente retomando tudo que eu falei em uma palavrinha, uma conclusão.
portanto, também está concluindo a ideia anterior, enfim, o logo também está concluindo a ideia anterior. Então, as explicativas são usadas para explicar ou justificar alguma ideia ou um pensamento. Que, porque, antes do verbo, porquanto. Então, aqui, uma música, trago para vocês como exemplo, poderia imaginar ou até acostumar o meu querer noutro lugar. Tanta coisa que aqui cabe um sim, mas não, porque eu te amo e não consigo me ver sem ter o teu amor por anos. Então, o que está fazendo aqui? Tá? O porquê está explicando, né? Por que tudo isso que aconteceu antes, tudo que aconteceu nas outras orações, certo? Porque eu te amo, essa é a explicação. Alguns outros exemplos, então, não posso ir à festa porque tenho que estudar. Essa é a explicação que eu tenho. Não demore para chegar que o filme começa às 19. O que, nesse caso, também está explicando, né? Não demore para chegar, o motivo é esse, o filme começa às 19. Trouxe aqui um exemplo de um trecho de um conto do Caio Fernando Abreu. E assim, aos poucos, ela se esquece dos socos, pontapés, golpes baixos que a vida lhe deu, lhe dará. A moça, que não era Capitu, mas também tem os olhos de ressaca, levanta e segue em frente. Não por ser forte, e sim pelo contrário, por saber que é fraca o bastante para não conseguir ter ódio no seu coração, na sua alma, na sua essência, e ama, sabendo que vai chorar muitas vezes ainda. Afinal, foi chorando que ela, você e todos os outros vieram ao mundo. Tá? Destaquei aqui alguns termos que a gente viu na aula de hoje, certo? Todo esse tempo que eu falei para vocês, que eu li aqui, esse trechinho, vocês já puderam ir adivinhando o que eles são, né? Então, vamos comigo. E assim, aos poucos, ela se esquece, assim, tá concluindo, né? Falou várias outras coisas antes. Tá concluindo. A moça, que não era Capitu, mas também tem os olhos de ressaca. Então, para quem não leu, né? A Capitu é uma personagem do Machado de Assis e uma da descrição dela é que ela tinha os olhos de ressaca. Então, não é a Capitu, mas também tem os olhos de ressaca. Esse mas também está sendo uma ideia oposta, tá? Então, é uma adversativa, tá? Não era Capitu, mas também tem olhos de ressaca. Não era ela, mas também tinha. Não por ser forte, e sim pelo contrário, tá? Aqui tá dando uma ideia de também adversativa. Não por isso, pelo contrário. Vejam que tá trazendo um outro sentido aqui com esse outro termo que está se relacionando. Então, adversativa, não por ser forte, e sim pelo contrário. Tá? Agora esse E aqui tá mais fácil. Então, e ama, uma adição, tá, gente? E um afinal aqui, afinal já diz, né? Finalizando, concluindo, então tá, né? É uma afinal. Foi chorando que ela, você, e eu poderia ter colocado um destaque aqui também, né? E uma outra aditiva aí para vocês. Então, terminando a aula de hoje, muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado, tenham aproveitado. Não se esqueçam de olhar as nossas outras aulas e também de estudar a partir do material, certo? Obrigada e bons estudos para vocês!